por aí. Atos capítulo 3, a partir do verso 11. Vamos dar continuidade. Vamos colocar de pé, queridos. Aqui nós temos o segundo sermão de Atos, segundo sermão de Pedro. É um sermão longo, mas vale a pena a gente proceder à leitura. Nós vamos ler do 11 e vamos proceder à leitura até o versículo 19, tá? Até o 19, depois a gente vai lendo o restante no decorrer da exposição da palavra. Eu vou ler o primeiro, os irmãos leiam o segundo, tá? Até o 19. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Pode passar? Isso, agora. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, pelo mesmo nome fortaleceu este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, e de saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Vamos ler agora todos juntos o 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Pai Santo, nossa gratidão por este domingo, por esta manhã maravilhosa, que o Senhor reúne o teu povo neste lugar, para juntos adorarmos, expressarmos nossa gratidão, louvarmos ao Senhor e do Senhor recebermos a instrução por meio da tua palavra. Que o teu Santo Espírito seja nesse momento o nosso mestre por excelência, para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, o sermão de Pedro vai mostrar claramente o poder de Deus em ação. Lembremos-nos que é o poder do Espírito Santo agindo por meio da igreja. Só que a igreja não é prédio, a igreja não é parede, a igreja não é instrumento de som, a igreja são pessoas. Então, quando Deus age poderosamente por meio da igreja, é dizendo que Deus age poderosamente por meio das pessoas. E Pedro, em especial, como nós já falamos anteriormente, até o capítulo 11 de Atos, Pedro é quem está em evidência, Pedro é quem está ali chamando a liderança, ele que está à frente anunciando o evangelho. Pedro, então, aqui, ele está agora no templo, e havia uma multidão que se aglomerou por conta do milagre que acabara de acontecer. Nós vimos isso na semana passada sobre o milagre, um paralítico de nascença de mais de 40 anos, que estava ali
na beira da porta chamada Formosa, uma porta linda, maravilhosa, com ouro e prata, mas toda revestida de bronze, proveniente da cidade de Corinto. E aquela porta linda e maravilhosa, jazia um homem paralítico que pedia esmolas. E nós vimos que Pedro, quando chegou ali no templo para orar, às 3 horas da tarde, ele chega para aquele paralítico e diz: meu amigo, eu estou quebrado, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que Pedro tem, é o Espírito Santo de Deus, é o poder do Espírito fluindo sobre as suas veias. Pedro diz: levanta e anda. Imediatamente aquele homem se põe em pé, pulando de alegria, entra no templo, e o povo olhou para aquele paralítico e reconheceu quem ele era, porque ao contrário dos curandeiros que surgiram depois e do nosso tempo também, aquele homem não era um anonimato que surgia no meio da multidão e dizia: eu fui curado. E quem é esse homem? De onde ele vem? Para onde ele foi? De onde ele saiu, esse homem? Aquele homem era um homem conhecido de toda Jerusalém, porque ele havia mais de 40 anos e com muita probabilidade ele pedia há mais de 30 naquela região. Então ele era conhecido por todo mundo, então o povo sabia quem ele era, como nós também sabemos, conhecemos os nossos pedintes que ficam naqueles espaços continuamente. Então todo o povo olhou e glorificou a Deus, e ficou aquela agitação. E Pedro aproveitou o momento de aglomeração para pregar. Aconteceu anteriormente em Atos 2, quando no meio daquele fenômeno em que o Pentecostes vai relatar, que é a descida do Espírito Santo de Deus, quando o povo se aglomerou, Pedro aproveitou para pregar. E se você for observar o teor da pregação do sermão, Raimundo, de Atos 2, e o teor do sermão de Atos 3, pastor Zilton, nós vamos ver que esses sermões, tanto o primeiro como o segundo, eles são sermões cristocêntricos. Eles apresentam Cristo, eles tiram a pessoa do pregador, eles se esvaziam a figura do pregador, inclusive até do milagre em si, do fenômeno em si, para apresentar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E Pedro, meus irmãos, aqui nesse sermão, nós vamos perceber que ele vai falar claramente que é em nome de Jesus que essas coisas acontecem, e não apenas em nome de Jesus, mas acerca da necessidade de arrependimento que o povo precisava ter. Por isso que o versículo 19, que nós lemos aqui juntos, ele é o versículo central. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Eu tentei arrumar, meus irmãos, o sermão de Pedro. Tentei agrupar o sermão de Pedro, e eu meio que consegui pegar o sermão de Pedro e dividir em 4 partes, para nos ajudar a compreender a mensagem que Pedro traz para aquelas pessoas da época e para nós também. E na primeira parte do sermão de Pedro, nós vamos perceber, meus irmãos, as evidências sobre Jesus. Pedro vai começar a dizer que as evidências sobre Jesus estão por todo lugar, que Cristo está não apenas na natureza, aponta para Cristo, mas as Escrituras, os milagres, tudo aponta para Jesus. Vamos ver, observe ali o verso 11 de novo, verso 11 por gentileza. Olha como vai começar. Apegando-se o mendigo a Pedro e João. Por que apegando-se? Porque aquele mendigo estava ainda, meus irmãos, ele estava ainda, antigamente falava, caindo a ficha. Aí depois passou, está computando o cartão. Aí agora não tem nem mais ficha nem cartão no orelhão, agora seria fazendo download, né? Então, aquele mendigo estava fazendo download, dizendo: que é isso, gente? O que está acontecendo comigo? Então ele se agregou a Pedro, disse: daqui eu não saio, não, quando você for eu vou. E então, se apegando a Pedro e João, todo o povo ficou, meus irmãos, eu fico imaginando, Alessandro, aquele povo com os olhares, Marcel, um olhar esbugalhado. Que é isso, gente? O que está acontecendo? Estamos diante de um curandeiro,
E o povo ficou olhando para eles maravilhados, correu até eles a um lugar chamado Pórtico de Salomão. Esse lugar, Pórtico de Salomão, é um pórtico também chamado de alpendre. Era um espaço que corria toda uma porta, uma parede do templo, que era composto de uma fileira de 2 colunas. Essas fileiras eram feitas de mármore e coberta com cedro. Alpendre, todo mundo conhece aqui alpendre, não conhece alpendre? Né? Todo mundo sonha em ter uma casa com alpendre. Você botar as suas, né, a rede, né, Cris Matos, né? Então, um alpendre. E esse era um alpendre como nós queremos fazer aqui, para proteger da chuva. A gente já colocou a bica, depois vai vir um alpendre, para que a gente possa vir, entrar aqui e ter todo o acesso. Então, era um alpendre assim, que percorria o muro, era um alpendre grande. Cristo usava muito aquele alpendre para ensinar, porque era fresco, coberto, enfim. Então, eles chegaram ali no lugar chamado Pórtico de Salomão, e aí, agora é o que vem, uma coisa muito importante. Quem é cheio do Espírito Santo, vai fazer aquilo que o Espírito Santo veio para fazer. O próprio Espírito não veio para se autopromover, mas para apontar para Cristo. Pedro, depois desse milagre, não passa uma cestinha para agora ter ouro e prata. O que é que ele vai dizer? Olha o verso 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Meus irmãos, todos já tinham conhecido acerca da fama de Jesus. Cristo estava pregando, ensinando, todos conheciam sobre Jesus, sabiam dos milagres de Jesus, sabiam que ele era o Messias de Deus, ou pelo menos sabia que os milagres eram reais. Então aquela surpresa toda não fazia muito sentido, porque até Lázaro havia ressuscitado, e Lázaro era famoso. A família de Lázaro tinha um certo conhecimento, uma influência naquela região, porque no dia do seu sepultamento, muitos líderes foram para lá. Então o povo conhecia já a fama de Jesus. E ele disse: por que isso lhe surpreende? Porque vocês estão olhando para nós com esses olhares esbugalhados, com um pirex na mão, achando que fomos nós que fizemos este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Que diferença, meus irmãos, dos curandeiros de hoje. Os curandeiros de hoje, meus irmãos, eles trazem os holofotes para si, eles chamam a atenção para si, eles fazem outdoors com a imagem deles assim. Tem um que eu vi uma vez, que estava na Atalaia, o cara com o microfone e fazia assim. Esse irmão já viram isso, né? Tipo, uma coisa meio louca. E você vai na igreja e você já encontra a foto do curandeiro na frente. O holofote é para ele, a ênfase é nele, a evidência é nele. E Pedro diz: não é eu, não sou eu, não é João. Pare de ficar olhando para a gente com esse olhar de idolatria. Pare de ficar olhando, porque, meus irmãos, como disse Spurgeon, o nosso coração, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente pode, meus irmãos, fabricar o ídolo ligeirinho. Para os irmãos terem uma ideia como isso é fácil, mais para frente Pedro vai dizer que foi no nome de Jesus que ele foi curado. O nome os curou. Sabe o que alguns crentes fazem? Imprime o nome. Imprime o nome Jesus e bota nos lugares estratégicos assim, já botar o nome, porque é o nome. Se eu botar o nome num carro, se eu fizer um adesivo e colocar o nome Jesus, já era, ninguém bate no fundo. Então tem que colocar na frente também. Porque se você botar no fundo, ninguém bate no fundo, então vão bater na frente, e é você que vai bater na frente. Então bota também no para-brisa, bota do lado, de um lado, bota do outro, bota no fundo, bota no teto. A gente tem essa inclinação, meus irmãos, para a idolatria. Então há pessoas que idolatram o nome. O nome de Jesus tem poder. Eles não associam, muitos, que o nome de Jesus tem poder. Está dizendo que Jesus tem poder. Jesus tem poder. O nome de Jesus não pode ser usado como um amuleto da sorte. Colocar um pingente com o nome Jesus
porque aí eu vou estar protegido, porque o nome tem poder. Então Pedro está dizendo: olha, queridos, parem com isso. Não fomos eu nem João que fizemos isso por nossa própria piedade ou poder. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que o poder que operou o milagre não veio da piedade deles, não veio do milagre deles, da capacidade deles, mas veio do próprio Deus. E aí, se você for olhar, observe agora, pule para o verso 24, por gentileza. Depois a gente vai voltar. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Por isso que ele diz: por que vocês estão tão assim surpreendentes? As Escrituras falam acerca do Messias. Os últimos 3 anos vocês ouviram falar do Messias. Nos últimos 3 anos vocês souberam de diversos milagres que foram feitos pelos Messias. Por que é que vocês não estão observando os sinais? Primeiro ponto da mensagem de Pedro é: precisamos observar os sinais que falam acerca de Jesus. Nós não somos, meus irmãos, um povo que não tem evidências de que Deus existe e que Deus enviou Jesus. Ele vai dizer: olha, todos os profetas de Samuel em diante. Por que de Samuel em diante? Porque o profeta Samuel, ele vai ser uma transição. Samuel, ele vai estar no final do período dos juízes, e é ele quem vai ungir o primeiro rei, chamado Saul. E o próprio Samuel, ele vai exercer um tríplice ofício. Ele vai ser profeta, ele vai ser sacerdote, e ele vai ser uma espécie de líder também entre os juízes. Não é rei, mas é como se fosse um rei, uma liderança forte em Israel. E depois de Samuel é que virá o movimento profético, já com a nação de Israel vivendo a monarquia por meio de Saul. Que aí vai vir Elias, vai vir Eliseu e virão os demais profetas. Então Pedro está dizendo: vocês nunca viram isso? Está escrito, está escrito. E vocês, diz o verso 25, vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, agora já volta para mais adiante para o período dos patriarcas: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus, verso 26, ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Veja, precisamos aprender aqui uma questão importante. O povo de Israel era privilegiado. Ainda é. Há um plano para Israel que não acabou. Romanos 9 vai falar isso. Porque o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus para receber as promessas, para receber a lei. Foi por meio de Abraão que Deus estabeleceu uma aliança. O descendente de Abraão, Jesus Cristo, é judeu. Quando veio aqui, judeu, praticava o judaísmo, filho de judeu, é tudo judeu. Porém, eles tinham uma possibilidade melhor de reconhecer Cristo. Mas e quem não é judeu? Quem não é judeu, coloque aí em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Quem não é judeu, meus irmãos, também não tem escapatória. Claro que o judeu tem a lei, tem os profetas, mas olha agora Romanos 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que se suprimem a verdade pela injustiça. Pois, olha agora o verso 19, pois o que de Deus, está falando para romanos, está falando para gentios, que não conhece lei, não sabia de lei. Quem é Abraão? Nunca vi Abraão. Ele vende o quê? Alguma coisa? Dono de mercearia? Eu não conheço Abraão. Ele não sabia nada de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas Deus diz, olha, o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, pois Deus lhe revelou. Como? Verso 20.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Continue. Claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens e mulheres são indesculpáveis. O sermão de Pedro, meus irmãos, é: queridos, observem as evidências sobre Deus. Observe as evidências sobre Jesus. Elas estão por todo lugar. Mesmo que você morasse em Roma, mesmo que você fosse um bárbaro, mesmo que você fosse um indígena, há evidências de um Deus que é criador sobre todas as coisas. Há muitos cristãos aí que querem redimir pessoas que moram distantes, porque elas não conhecem Jesus. Esse texto põe por terra. Por isso que o povo de Deus tem que avançar. Temos que completar a missão, porque essas pessoas são indesculpáveis, porque sem Cristo elas estão perdidas, porque na balança da justiça de Deus, nenhum indígena passará, porque Jesus Cristo não chega lá, Deus não chega lá, mas Satanás chega. Porque muitos indígenas, eles acabam adorando falsos deuses, adorando lua, adorando sol, caboclo, índio que morreu, índio que voltou, não sei o que, é uma confusão. Deus diz: todos têm evidências, todos poderiam escolher a mim, mas não escolhem, porque suas atitudes são más. Por isso que precisamos apresentar Jesus Cristo para essas pessoas, para que elas possam encontrar-se com Deus. Então, tais homens são, meus irmãos, indesculpáveis. Por isso, a segunda parte de Pedro é: apesar das evidências, muitos negam a Jesus continuamente. Muitos negam a Jesus. Volte agora para Atos 3,13, na sequência. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Veja, não sabemos quantos que estavam nesse templo, estavam lá perante Pilatos, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Não quer dizer que todos que estavam ouvindo o sermão de Pedro estavam lá, mas, meus irmãos, coletivamente, foram os próprios judeus que fizeram isso, e nós também, com nossos próprios pecados, todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós estamos fazendo eco com aquela tarde fatídica, dizendo: crucifica-o e solte Barrabás. Solte Barrabás. Meus irmãos, a gente solta Barrabás o tempo todo, só que é o Barrabás que mora dentro de nós, é o assassino que mora dentro de nós, é o pecador que mora dentro de nós. A gente não quer morrer para Cristo, a gente quer viver da forma como a gente deseja, a gente quer viver como Barrabás. Então, a todo tempo nós estamos dizendo: solte Barrabás, deixa eu viver como eu quero, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu futuro. Não é isso que a gente ouve dizer, adolescentes, jovens? Eu quero viver a minha vida, deixe Jesus no lugar onde ele está, eu quero viver a minha vida, solte Barrabás. Então ele vai dizer: vocês o entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Verso 14: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Meus irmãos, o sermão de Pedro, isso é muito importante, queridos. O sermão de Pedro, ele vai mostrar a dura natureza humana. O sermão de Pedro é cristológico. Pedro não está aqui para passar, meus irmãos, pomada espiritual no ego de pecadores.
Pedro não está aqui para fazer, meus irmãos, cócegas nos corações dos pecadores. Dizer, gente, olha, tudo bem, vamos com calma, certo? Não é bem assim, eu sei que vocês fizeram isso, mas nem todos estavam lá. Não, Pedro vai dizer, vocês negaram publicamente o santo, o ungido. Como eles negaram? Não confessando. Os irmãos precisam compreender isso. Quem não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, quem não vive publicamente sua fé em Jesus, o nega. Nas palavras de Jesus, quem comigo não ajunta, espalha. Meus irmãos, não há meio termo. Ou eu confesso publicamente a Cristo, ou eu vivo publicamente a Cristo, ou eu o nego publicamente. Como é que eu nego publicamente a Cristo? Eu não preciso negar com a minha voz, eu nego com a minha vida. Eu não vou dizer mais como os judeus disseram, não, crucifica-o, liberte Barrabás, mas com as minhas ações, com o meu pensamento, com as minhas ideologias, com o meu estilo de vida, eu nego a Cristo. Quantos cristãos têm vivido hoje em dia como se Cristo não fosse o Senhor de suas vidas? É, meus irmãos, chamado em alguns conceitos de ateísmo prático. É cristão, mas vive como ateu. Não vive as coisas de Deus, não busca as coisas de Deus, não mergulha nas coisas de Deus. Querido, publicamente, para a pessoa saber que você é cristão, tem que contratar um detetive. Porque publicamente você não exala o perfume de Jesus Cristo. Quando as pessoas passam por você, elas não sentem, dizem, olha, o seu cheiro é diferente. A pessoa não usa o perfume de Cristo, então ela vai, ela entra, ela sai. Às vezes os familiares não sabem que a pessoa é de Cristo. Por isso que quando uma pessoa vai ser batizada, a primeira coisa que eu falo é, chame os seus parentes. Chame os seus parentes. Chame pai, chame irmão, chame avô, chame tio. Você precisa publicamente confessar a Cristo. Confessar a Cristo, porque se você não o confessa publicamente, você o nega. E aí vem o verso 15 emblemático, meus irmãos. Que verso 15? Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. E aí, meus irmãos, precisamos compreender o seguinte. Pedro não está fazendo cafuné no coração de pecador. Pedro está dizendo, pecador, pecador. Você precisa compreender que com suas ações, com o seu pecado, você publicamente nega a Cristo. Você com as suas ações, com o seu pecado, você continuamente liberta Barrabás. Você continuamente com suas ações, você está matando o autor da vida. E aí precisamos compreender uma coisa, queridos, a vida tem um autor. A vida tem um autor. Não somente a vida biológica como nós conhecemos, que muitos cristãos têm negado o autor desta vida. Muitos cristãos que tornaram-se evolucionistas têm negado Deus como autor da vida. Eu até expliquei isso aqui, domingo passado, de um grande cientista à noite, em que ele estava falando lá e falando, e aí ele dizendo, não, ele fez um livro sobre a sacralização da natureza, não do ponto de vista religioso, mas agora é uma nova pegada, é uma sacralização secular, Jurene. É uma sacralização secular, essa é a ideia. É você tornar sagrado, mas não do ponto de vista religioso. Aí alguém perguntou, isso não pode dar uma ideia para criacionistas aproveitarem o seu livro? Ele não, é o contrário. Todos sabemos que quando veio o meteoro, destruiu 70% da terra existente, e aí os camundongos sobreviveram, e aí começaram os predadores dos camundongos morreram, esses camundongos mamíferos, lembra que eu falei? Imagina os ratinhos mamando, e aí aqueles camundongos
meus irmãos, ali, que eles foram crescendo, foram evoluindo, até tornar-se nós. Eu digo, meu avô que não é rato, é o dele. Veio de rato, meus irmãos. Aí tem crente que acredita nisso. Que Cristo não é nem o autor da vida. Meus irmãos, lembre-se, no Antigo Testamento, há 2 grandes argumentos para o poder, soberania e sabedoria de Deus. 2 grandes argumentos que se repetem constantemente. Primeiro, Deus como autor da vida. Ele é criativo. Ele cria as aves dos céus. Ele cria os animais terrestres, Ele cria o mundo, Ele coloca o planeta Terra onde deveria estar. Isso, meus irmãos, é crédito para Deus. Não é, a Terra não está no espaço onde deveria estar, porque foi uma multiplicação de probabilidades. Dê glória a Deus, crente. Pare de dar glória ao acaso. Pare de dar glória às infinitas probabilidades que poderiam acontecer. Dê glória a Deus, dizendo: Senhor, como o Senhor é sábio, como o Senhor é criativo, Pai, porque criar essas cores, criar essa criação maravilhosa, esse é o principal argumento do Antigo Testamento. O segundo é tirar o povo do Egito. Como eu vou exaltar a Deus? Eu lembro a criação. Aí vem um crente de hoje, diz: não foi isso não. Aí para a gente concluir esse argumento, aí o cientista está dizendo: olha, a gente não sabe como surgiu a vida, mas a gente sabe como que isso foi se desdobrando. Eles conseguem dizer como que isso se sucedeu uma coisa ou outra, mas não sabe como surgiu a vida. Mas nós sabemos quem é o autor da vida. Nós sabemos, não apenas sabemos, mas glorificamos o autor da vida. E este autor da vida, meus irmãos, é da vida biológica e também o autor da vida eterna. Vocês mataram o autor da vida, disse Pedro, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas. Pela fé, o verso 16, pela fé no nome de Jesus. O nome, olha o que eu falei, o nome, né? Curou. Pela fé no nome de Jesus é que pela fé no nome de Jesus é que é o mesmo nome, está escrito essa redação aí. Vou ler aqui na minha. Pela fé, o nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro chama a atenção para o seguinte: não adianta vocês terem as evidências, saber as evidências, se isso não move o seu coração para Cristo. Como nós já vimos, meus irmãos, ver milagre, ser alvo de milagre, não é garantia de que a pessoa confessará Jesus como Senhor e Salvador. Quantas pessoas hoje, adolescentes, jovens, ouviram dos seus pais algum milagre que Deus fez? Meu filho, você disse que você quase morreu, meu filho. Você foi para o hospital, deram você como morto, mas nós oramos e o Senhor trouxe você de volta. E o abençoado hoje está nem aí para o Evangelho. Está nem aí. Mesmo o pai e a mãe contando: meu filho, você estava já metade lá da cova. Ah, certo, legal. Se a pessoa não souber, ela vai, meus irmãos, se desviar. Quantas pessoas hoje, porque os milagres, meus irmãos, eles acontecem. Como nós vimos na semana passada, o dom de cura não existe mais. O dom de operações de milagres não existe mais. Porém, os milagres continuam. As curas continuam. Mas muitas pessoas, sabe o que fazem hoje? Elas chegam, estão passando por uma necessidade, e elas fazem uma promessa. E elas fazem uma promessa para Santo Expedito.
E Deus, pela sua misericórdia, pode conceder o milagre. Os seus planos. O que é que ela faz? Ela vai olhar para Santo Expedito, como esses olharam para Pedro. Até que alguém venha e diga: não, minha querida, não foi Santo Expedito, foi o Jesus Cristo, o autor da vida, quem concedeu a você este milagre. Adore o autor da vida. Não adore Pedro, não adore João. Como muitos ainda adoram hoje. São João é adorado. São Pedro é adorado. Mas Pedro e João vai dizer: foi Jesus quem fez isso que vocês estão vindo. Em terceiro lugar, meus irmãos, Pedro vai chamar a atenção de que a ignorância acerca de Jesus não será justificativa no dia do juízo. Vou repetir. A ignorância acerca de Jesus não será justificativa no dia do juízo. Olha o 17. Agora, irmãos, porque é da mesma tribo, mesmos judeus, eu sei que vocês agiram bem como seus líderes, porque o próprio Cristo vai dizer: Pai, na cruz, o que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles... Há muitas pessoas, meus irmãos, inclusive no nosso meio, que por ignorância, o que é ignorância? Não ter conhecimento da verdade, ainda não confessar a Cristo como Senhor. E aí Pedro diz: eu sei que vocês agiram por ignorância, mas a ignorância é justificativa? Será que você pode chegar diante de Jesus no dia do juízo e dizer: Senhor, olha, eu até nasci em um lar cristão, mas eu não li a Bíblia, quando eu ia na igreja eu ficava disperso, então Jesus Cristo, eu não posso ser condenado porque eu era um ignorante, eu não buscava as coisas do Senhor, eu não conhecia, Senhor, tão profundo a necessidade de arrepender-se dos meus pecados, eu não conhecia isso, Senhor, eu era um ignorante. Será que nós teríamos alguma resposta favorável diante de uma fala dessa? Olha o que Pedro vai dizer. Pedro vai dizer, verso 18: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Então, apesar da ignorância, Deus, pela sua soberania, cumpriu o que ele havia designado. E o 19 vai dizer: arrependa-se. O ignorante deve se arrepender dos seus pecados. Aquele que não conhece, aquele que diz: olha, eu não conhecia quem era Jesus. Verdade, por isso que você matou ele. Eu não conhecia quem era Jesus. De fato, por isso que você vive até hoje como uma pessoa distante de Deus. Olha, ninguém nunca me ensinou o caminho de Deus. De fato, por isso que até hoje você tem dado cabeçada na vida, tem errado continuamente na vida. Então arrependa-se e volte-se para Deus. Por isso que esse voltar para Deus a gente chama de conversão. É quando a pessoa está indo, vivendo sua vida rumo ao abismo, e ela então agora ela volta para Deus, ela converte-se do seu mau caminho. Volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Em algumas versões falam cancelados. Vocês já viram isso? Mas a melhor tradução é apagados. Porque na época, os papiros, eles eram escritos não como hoje. Hoje, você escrever a caneta num papel, aquela tinta entra no papel. Naquela época, não. Um escrito em um papiro era facilmente apagado com uma esponja, porque a tinta não adentrava na estrutura do papiro. Então era muito comum você ter um papiro, ter uma escrita e você depois apagar aquilo. Era comum você ter uma dívida e aí você levar aquela pessoa aquela dívida e ao invés dela tocar fogo naquele papiro que é caro, rasgar papiro é caro, ela simplesmente apagava aquele papiro para poder usar para uma outra situação ou até fazer um outro recibo.
É assim que Deus faz conosco. Tudo que você fez foi sendo escrito no papiro. Todas as besteiras, todos os pensamentos ruins, todo o egoísmo, toda a mentira, todas as palavras torpes que você já falou, toda a maldade, todo o bem que você poderia fazer e não fez, tudo foi anotado. Aí você fala, meu Deus, esse sou eu, é? É, uma ficha gigante. Na delegacia espiritual. Isaac. Chega lá e diz, meu Deus, sou eu, sou eu. E agora, pai? Eu vivia na ignorância. Eu vivia uma vida como eu achava que deveria viver. Mas eu quero, Pai Santo. Eu quero mudar de vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero me voltar para Deus. Aí vem Jesus Cristo e diz, ok, vou apagar agora toda a sua dívida. Todo escrito que era contra você, eu estou agora apagando, cancelando. E a sua ficha fica zerada. Limpa, limpa, tão limpa, que até os próximos erros que você fizer, você vai poder já apagar por meio do perdão dos pecados. E nenhuma pessoa poderá usar esta ficha para lhe condenar no dia do julgamento, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que Ele faz por nós, é isso que Ele fez por nós, é isso que Ele pode fazer por você, porque você vai andar distante de Deus ainda, porque você continua na ignorância. A ignorância não será justificativa. Cada dia que eu passo distante de Deus, a minha ficha corrida aumenta, os meus delitos aumentam, e não há nada que eu possa fazer para pagar esse escrito de dívida que é contra mim, a não ser Jesus Cristo. Aí você pode dizer, olha, eu vou me arrepender depois, mais para frente. Aí vem o quarto e último tópico de Pedro. Ele vai dizer, não demore, querido. Não demore em reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha o verso 21. Não, desculpa, continue. O verso 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. Presta atenção agora. Pedro vai dizer, não demore. Por quê? Quando eu me arrependo, meus irmãos, vem tempos de descanso da parte do Senhor. O pecado, ele nos traz morte. Não apenas morte eterna, morte já aqui. Assim como Cristo nos dá vida, não apenas vida eterna, mas a vida aqui. Então ele vai dizer, somente em Cristo é que você vai ter tempos de descanso da parte do Senhor. Descanso da parte do Senhor, meus irmãos, não é tudo bom, mas é a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá a sua vida, encherá o seu coração, encherá a sua mente. E Ele envia Cristo. Como assim Ele envia Cristo, pastor? Ele não acabou de vir? Ele não acabou de ir ao Pai? Justamente isso. Pedro agora está falando do Cristo que virá. Olha o verso 21. É necessário que o céu o receba, ou em algumas versões, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos, os profetas. Queridos, Pedro está dizendo, olha, não demore em reconhecer Cristo, não demore em se arrepender, porque Ele está nos céus, até que se cumpra o tempo de todas as coisas. Quando o tempo se cumprir, o seu tempo já era, o seu tempo já acabou. O tempo, meus irmãos, de reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador é hoje. Esta é a mensagem central das Escrituras. Qual é a mensagem central das Escrituras? É que Deus criou todas as coisas boas, mas o homem perverteu, e pela perversão dos seus atos foi expulso da presença de Deus.
E seus próprios atos levam essas pessoas à morte, à separação de Deus, aqui e no porvir. Mas Deus, que tanto nos ama, enviou seu Filho Jesus, encarnando-se, vivendo 100% como homem, 100% como Deus, vivendo na forma humana. Ele foi 100% justo e cumpriu todas as exigências da lei. Como uma pessoa justa, morreu pelo injusto, por mim e por você, e na cruz do Calvário foi entregue como se fosse um bandido, como se fosse uma pessoa que se lançou contra o reino de Roma, foi morto como um injusto, sendo ele justo, mas Deus, pelo seu poder, o ressuscitou ao terceiro dia, e o conduziu à sua presença, à destra do Pai, onde ele se encontra soberanamente, gerindo todas as coisas, intercedendo pelos santos, e voltará para levar aqueles que são seus. Por isso, a mensagem é: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam seu coração, arrependam-se e voltem-se para Deus. Esta é a mensagem central das Escrituras. Você pode saber tudo, se você não souber disso, você não sabe nada. Você pode saber genealogias, você pode saber de qual os milagres de Jesus, saber de qual as parábolas de Jesus, mas se isso não leva você a compreender-se como pecador e a voltar-se para Deus, para ter descanso e para aguardar com grande expectativa a volta de Cristo, você não compreendeu o que é o Evangelho. Você é um religioso, você é um legalista, você é uma pessoa que gosta de estar no meio do povo, mas você não conheceu ainda Cristo Jesus em suas vidas. Você é adolescente que está aqui nesta manhã, criança que está aprendendo. Sabe que os pais de vocês estão cumprindo a tarefa deles, que é conduzi-los a Cristo, para que você não seja um ignorante e pela ignorância seja morto, seja tirado da presença de Deus. Mas cabe a você tomar a sua decisão, cabe a você voltar-se para Deus, cabe a você dizer: eu quero ser de Jesus, eu quero ter descanso em Deus, eu não quero andar distante de Deus, porque Ele é o autor da vida. É só nele que há vida, é só nele que há esperança, é só nele que há futuro. Eu quero esse Deus. Cabe a você dizer que quando ele voltar, queridos, tudo será restaurado. E você verá papai e mamãe em um outro lugar e você em outro, se você escolher o caminho das trevas e não escolher o caminho da luz. Mas se você escolher o caminho de seus pais, se você escolher o caminho do Senhor, você estará também com seus pais, desfrutando da glória eterna com Jesus para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. E todos nós, meus irmãos, precisamos viver nessa expectativa e vivermos como filhos de Deus. Por isso que ele vai dizer, meus irmãos, na sequência, no 22... Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no. Ouça Jesus em sua vida. Pare de ouvir outras vozes. Ouça-no em tudo que ele te disser. E o 23 é categórico, encerramos com ele: quem não ouvir esse profeta será eliminado do seu povo. Por isso, esta é a mensagem central do Evangelho. Nós estamos falando, meus irmãos, de coisa séria. Estamos falando de vida e morte. Estamos falando de futuro eterno, com Deus ou sem Deus. Quem não ouve Jesus, quem não anda com Jesus, será eliminado do meio do povo, não de Israel físico, mas do Israel espiritual, do povo de Deus. Cristo, meus irmãos, não voltou ainda, e eu quero encerrar com 2 Pedro 3,9, por um motivo. 2 Pedro 3,9. Pedro, o mesmo que contou esse sermão, ele vai dizer na sua carta:
o Senhor não demora em cumprir a sua promessa de voltar, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mensagem central das Escrituras. Arrependam-se. Bote lá de novo Atos 3,19. Vamos ler juntos mais uma vez, meus irmãos. Atos 3,19. Vamos ler? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão, porque nesta manhã o Senhor nos fez ver de novo aquilo que é a mensagem central das Escrituras Sagradas, a mensagem de salvação que somente há em Teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor nos chama para voltarmos para o Senhor. Então, Pai Santo, que nesta manhã o Senhor desperte os que estão dormindo espiritualmente, que nesta manhã o Teu Santo Espírito toque nos corações de todos nós, especialmente toque nos corações daqueles que ainda não se voltaram para o Senhor, daqueles que conhecem as evidências do Senhor, porque no tempo que se chama hoje, nós temos as Escrituras, nós temos o testemunho das pessoas que falam sobre o Senhor, mas apesar de tantas evidências, ainda há muitas pessoas que permanecem com seus corações endurecidos. Ainda, apesar de tantas evidências, há pessoas que permanecem distantes do Senhor, vivendo distante do Senhor, vivendo como se fosse um Barrabás espiritual, distante do Senhor, matando o autor da vida. Mas nós, Pai Santo, pelo Teu Santo Espírito, rogamos, ó Pai, que nesta manhã seja uma manhã de salvação, uma manhã de transformação, porque o Senhor mesmo disse, por meio do Teu profeta, do Teu apóstolo Pedro, que é da vontade do Senhor que todos Te conheçam e se arrependam dos seus pecados. Então, Pai, se é da Tua vontade, que nesta manhã haja salvação, haja transformação, que haja, ó Deus, pessoas que se voltem para Ti, que abandonem os seus pecados e voltem para o Senhor, o autor da vida. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso e maravilhoso amor de Deus Pai e as doces consolações, o ensinar do Espírito Santo, permaneça com a Tua igreja aqui presente e com todo o povo de Deus que congrega e que adora ao Senhor em toda a face desta terra, hoje e sempre. Amém.